Um milionário abalado e aflito acompanha sua namorada grávida na ambulância rumo ao hospital, tentando manter a calma enquanto a tensão cresce a cada quilômetro. Mas, ao chegarem ao pronto-socorro, o inesperado acontece. A enfermeira que os recebe é sua ex-esposa, a mulher que ele deixou para trás no passado, carregando segredos nunca revelados. O reencontro, inevitável e carregado de emoções, muda o rumo daquela noite para sempre. Olá, espectador. Obrigado por estar aqui. Deixe um like e nos conte nos comentários o que achou da história e de qual cidade está nos assistindo agora. Vamos continuar com a história. A chuva castigava São Paulo naquela noite de março, transformando as avenidas em rios urbanos que refletiam as luzes da cidade como estrelas submersas. Uma ambulância cortava a escuridão, suas sirenes ecoando entre os prédios como um grito de urgência na noite. No banco traseiro, Miguel Tavares segurava a mão de Marina Santos com força, seus dedos entrelaçados como âncoras em meio à tempestade. Marina, com seus 32 anos e 7 meses de gravidez, respirava com dificuldade. Seu rosto, normalmente radiante, agora contraído em desconforto. Seus longos cabelos castanhos, sempre impecavelmente arrumados para seus vídeos educacionais sobre conservação marinha, estavam desgrenhados e úmidos de suor. Miguel observava cada movimento seu com olhos atentos, aqueles mesmos olhos verdes que haviam conquistado a confiança de investidores e revolucionado o setor de energia renovável no Brasil. Vai ficar tudo bem, meu amor. Ele sussurrava, mais para si mesmo do que para ela. Aos 45 anos, Miguel Tavares era conhecido por sua compostura inabalável diante das maiores crises corporativas. Mas naquele momento era apenas um homem aterrorizado pela possibilidade de perder aquilo que mais amava. O paramédico no banco da frente falava com o Hospital São Lucas, o mais prestigiado da cidade, preparando a equipe para sua chegada. Miguel conhecia bem aquele hospital. Havia feito generosas doações para sua ala de pesquisas nos últimos anos. O que ele não sabia era que o destino havia preparado uma surpresa que faria seu coração saltar. A ambulância parou sob a marquise da emergência e as portas se abriram para uma equipe médica já preparada. Entre os profissionais, de branco, uma figura se destacou, fazendo Miguel congelar por um momento. Carolina Mendes, sua ex-esposa, estava ali como enfermeira-chefe da maternidade, seus olhos castanhos encontrando os dele em um momento de reconhecimento mútuo que pareceu durar uma eternidade. 5 anos haviam se passado desde a última vez que se viram. Desde o dia em que assinaram os papéis do divórcio com lágrimas contidas e sorrisos educados. Carolina estava diferente, mais magra, com os cabelos mais curtos, uma confiança profissional que não possuía antes. Ela hesitou por uma fração de segundo antes de assumir o comando da situação. Marina Santos, 32 anos, grávida de 28. Semanas, apresentando pressão arterial elevada e dores abdominais. Ela recitou profissionalmente, guiando a maca pelos corredores do hospital. Miguel seguia ao lado, ainda segurando a mão de Marina, enquanto sua mente processava a ironia da situação. Carolina havia sido seu porto seguro durante os 8 anos de casamento, especialmente nos momentos mais difíceis de sua startup de energia solar. Ela havia adiado seus próprios sonhos de se tornar enfermeira para apoiá-lo, para estar presente enquanto ele construía seu império verde. E agora, ali estava ela, finalmente realizada em sua vocação, prestes a cuidar da mulher que carregava o filho que eles nunca conseguiram ter. Marina foi levada para uma sala de exames e Miguel foi solicitado a esperar do lado de fora. Ele ficou ali, parado no corredor asséptico, observando através do vidro, enquanto Carolina coordenava a equipe com uma eficiência que o impressionou. Suas mãos, que ele lembrava serem sempre gentis,
moviam-se com precisão profissional, verificando monitores e ajustando equipamentos. Através da janela do hospital, a tempestade continuava seu espetáculo, mas dentro daquelas paredes, uma tempestade diferente se formava. Uma tempestade de emoções, memórias e possibilidades que nenhum dos presentes estava preparado para enfrentar. Miguel tirou o celular do bolso, ignorando as dezenas de notificações sobre a reunião que havia abandonado no meio. Uma apresentação crucial sobre a implementação de seu projeto de energia solar em escala nacional. Nada disso importava. Agora, seus dedos pairaram sobre o teclado, pensando em como explicar a situação para sua mãe, que ainda mantinha contato próximo com Carolina. Um trovão particularmente forte fez as luzes do hospital piscarem, e Miguel viu seu reflexo no vidro da janela. O terno encharcado, os cabelos grisalhos nas têmporas que Marina dizia adorar, as olheiras de preocupação que nem seu sucesso recente conseguia disfarçar. Ele não era mais o mesmo homem que Carolina havia conhecido, assim como ela não era mais a mesma mulher. O tempo e as circunstâncias os haviam transformado em pessoas diferentes. Pessoas que agora teriam que encontrar uma maneira de coexistir no mesmo espaço, unidos pelo bem-estar de Marina e seu bebê ainda não nascido. A porta da sala de exame se abriu e Carolina saiu. Seu rosto uma máscara de profissionalismo que não conseguia esconder completamente o turbilhão de emoções em seus olhos. "Miguel", ela disse, sua voz controlada. "Precisamos conversar sobre o estado da Marina." E assim, sob o ruído distante da tempestade e o som ritmado dos monitores cardíacos, começava uma jornada que nenhum deles poderia ter previsto. Uma jornada que testaria os limites do amor, do perdão e da capacidade humana de reconstruir pontes que pareciam irremediavelmente quebradas. Carolina conduziu Miguel até uma pequena sala de consulta, seus passos ecoando pelo corredor silencioso. O contraste entre o caos da tempestade lá fora e a calma forçada dentro do hospital criava uma atmosfera quase surreal. Ela fechou a porta suavemente e indicou uma cadeira para ele, mantendo uma distância profissional calculada. "A Marina está com pré-eclâmpsia", Carolina começou, sua voz assumindo o tom competente que havia aperfeiçoado ao longo dos anos. "A pressão arterial está mais alta do que gostaríamos e detectamos alguns sinais preocupantes nos exames iniciais. Vamos precisar mantê-la em observação por pelo menos 48 horas. Miguel passou a mão pelo rosto, um gesto que Carolina reconheceu de seus anos juntos. Era o que ele fazia quando precisava processar informações difíceis. "E o bebê?", ele perguntou, sua voz traindo a preocupação que tentava esconder. "Por enquanto, os batimentos cardíacos do bebê estão estáveis, mas..." Carolina hesitou por um momento, escolhendo cuidadosamente suas palavras. "Considerando o histórico médico da Marina e o estágio atual da gravidez, vamos precisar de um acompanhamento muito próximo, diário." A implicação pairou no ar entre eles. Acompanhamento diário significava que teriam que interagir regularmente, algo que haviam evitado cuidadosamente nos últimos 5 anos. Miguel se levantou e caminhou até a janela, observando a chuva que continuava a cair. Na superfície do vidro, viu o reflexo de Carolina organizando alguns papéis, um hábito nervoso que ela mantinha desde os tempos de faculdade. "Você sabia?", ele perguntou subitamente, virando-se para encará-la. "Que eu seria trazido para Ilga hoje?", Carolina balançou a cabeça. "Não, eu estava cobrindo o turno de outra enfermeira. Normalmente não fico na emergência, mas..." Ela deu de ombros, deixando a frase incompleta. O destino, às vezes, tinha um senso de humor peculiar. Um silêncio pesado se instalou entre eles, carregado de memórias não ditas. Miguel lembrou-se involuntariamente das inúmeras vezes em que eles mesmos haviam estado em hospitais, anos atrás,
enfrentando suas próprias batalhas com a infertilidade. Carolina, percebendo a direção de seus pensamentos, pigarreou suavemente. Miguel, preciso que você entenda uma coisa, ela disse, sua voz profissional mascarando a emoção subjacente. Eu sou a pessoa mais qualificada neste hospital para lidar com casos como o da Marina. Tenho me especializado em gestações de alto risco nos últimos anos, especialmente depois... Ela parou, recompôs-se. Bem, você sabe. Miguel assentiu lentamente. Claro que ela havia se especializado nisso. Carolina sempre teve o dom de transformar sua dor em força, de usar suas próprias experiências para ajudar outros. Era uma das coisas que ele mais admirava nela. Preciso fazer uma ligação, ele disse pegando o celular. Tenho uma apresentação importante amanhã em Brasília sobre o projeto de energia solar para o governo federal. Preciso reagendar. Carolina o observou por um momento, reconhecendo o peso daquela decisão. O Miguel, que ela havia conhecido anos atrás, teria hesitado mais, teria tentado fazer malabarismos impossíveis com sua agenda. Este Miguel parecia diferente, mais centrado em suas prioridades. Enquanto você faz isso, vou verificar a Marina. Novamente, ela disse, levantando-se. Ela perguntou por você várias vezes durante os exames. Na porta, Carolina parou e se virou. Miguel, ela sabe? Sobre... Ela gesticulou vagamente entre eles. Que fomos casados. Sim, ela sabe. Que você trabalha aqui, não. Carolina assentiu, processando a informação. Vou deixar que você conte a ela, então, mas precisa ser logo. Ela vai perceber eventualmente, e quanto mais cedo formos transparentes sobre isso, melhor para o tratamento dela. Quando Carolina saiu, Miguel se permitiu um momento de vulnerabilidade, encostando a testa no vidro frio da janela. Seu telefone vibrou. Mais uma mensagem urgente sobre a apresentação em Brasília. Na tela, o nome de seu principal investidor piscava insistentemente. Do outro lado da porta, Carolina encostou-se na parede por um momento, respirando fundo. Em sua mente, imagens do passado se misturavam com o presente. Os anos de tentativas frustradas para engravidar, as noites em claro estudando para a faculdade de enfermagem enquanto apoiava os sonhos de Miguel, o dia em que finalmente decidiram que seus caminhos precisavam se separar. Um trovão distante a trouxe de volta à realidade. Havia uma paciente esperando por ela, uma jovem mulher enfrentando os mesmos medos que ela própria havia enfrentado anos atrás. A diferença era que agora ela tinha o conhecimento e a capacidade de ajudar. Marina estava deitada na cama do hospital, uma mão repousando protetoramente sobre sua barriga, enquanto a outra segurava seu próprio celular. Carolina a observou através do vidro. Ela era bonita de uma maneira natural, com uma energia jovem, que contrastava com a sofisticação mais madura que Carolina sempre tentou manter. Hora de checar seus sinais vitais, Carolina anunciou, entrando no quarto com um sorriso profissional. Enquanto ajustava os monitores, ela notou que Marina estava assistindo a um de seus próprios vídeos sobre conservação marinha. Uma palestra sobre como a poluição afetava os recifes de coral. Você tem milhões de seguidores, Carolina comentou, tentando distrair a paciente enquanto verificava sua pressão. Sim, Marina sorriu fracamente. Mas nenhum deles sabe sobre a gravidez ainda. Queríamos esperar até termos certeza que estava tudo bem. Carolina sentiu seu coração apertar com aquelas palavras, lembrando-se de suas próprias esperanças cautelosas de anos atrás. Bem, ela disse, ajustando o monitor cardíaco. Você está no melhor lugar possível agora. Vamos cuidar bem de você e do seu bebê. E ela faria exatamente isso, independentemente de quão complicada a situação pudesse se tornar. Porque no final, Carolina sabia que algumas histórias precisavam de segundos capítulos para fazer sentido. Mesmo que,
não da maneira que inicialmente imaginamos. A manhã chegou com uma claridade hesitante, a chuva da noite anterior tendo dado lugar a uma garoa típica de São Paulo. Marina havia finalmente adormecido após uma noite turbulenta de monitoramento constante, e Miguel aproveitou o momento de calma para ir até seu apartamento, buscar algumas roupas e itens pessoais para ela. O apartamento deles, uma cobertura no Itaim Bibi, com vista para o Parque do Povo, ainda guardava aquele ar de transição. As caixas da recente mudança de Marina não totalmente desfeitas, seus livros sobre biologia marinha se misturando à biblioteca técnica dele sobre energia renovável. Miguel atravessou o quarto em direção ao closet, onde começou a separar algumas peças de roupa confortáveis para Marina. Foi quando seus olhos pousaram em uma caixa parcialmente escondida na parte superior do armário, uma que não via há anos. Com as mãos levemente trêmulas, puxou-a para baixo. Era a caixa de memórias que Carolina havia insistido que ele levasse após o divórcio, alegando que algumas histórias precisam ser guardadas, mesmo que tenham terminado. Sentou-se na beira da cama, a caixa em seu colo. Dentro dela, organizados meticulosamente, Carolina sempre foi organizada, estavam os vestígios de 8 anos de casamento, fotografias de viagens, cartões de aniversário e... Seu coração parou por um momento quando encontrou o envelope marcado Clínica de Fertilidade, 2018. As imagens eram dolorosamente familiares. Carolina sorrindo esperançosa em cada nova tentativa. Os dois abraçados em frente à clínica, post-its com anotações sobre medicações e horários. Uma história de esperança e desapontamento, documentada em papel fotográfico. Seu telefone vibrou. Era uma mensagem de Marina perguntando onde ele estava. Rapidamente começou a guardar as fotos, mas uma delas escorregou e caiu no chão, deslizando para debaixo da cama. Ao se abaixar para pegá-la, não percebeu que havia deixado a caixa aberta sobre a cama. 20 minutos depois, estava de volta ao hospital, uma mala com roupas e pertences de Marina em uma mão e seu laptop na outra. Havia uma videoconferência importante sobre o projeto governamental que não podia adiar completamente. Encontrou Marina acordada, folheando uma revista de maternidade que alguém havia deixado no quarto. Ei! Ela sorriu ao vê-lo, mas seu sorriso vacilou ligeiramente. A enfermeira-chefe esteve aqui mais cedo. Por que você não me contou que ela era sua ex-esposa? Miguel sentou-se na cadeira ao lado da cama, colocando a mala no chão. Eu ia contar. Estava procurando o momento certo. E quando seria esse momento? Marina perguntou, sua voz calma, mas com uma nota de mágoa. Quando eu descobrisse sozinha, ou quando ela deixasse escapar algo sobre o passado de vocês. Marina! Ele começou, mas ela o interrompeu. Ela é incrível, sabia? Super profissional, atenciosa. Ficou aqui comigo por horas ontem à noite, explicando cada detalhe do tratamento, me acalmando quando os monitores dispararam um alarme. Falso. Marina fez uma pausa, passando a mão sobre sua barriga proeminente. E o tempo todo eu ficava pensando, como deve ser difícil para ela cuidar de mulheres grávidas depois de... Bem, depois de tudo. Miguel a olhou surpreso. Como você... Sabe sobre as tentativas de ter filhos? Marina completou suavemente. Encontrei a caixa de fotos quando estava organizando o closet semana passada. Não quis mencionar porque parecia algo muito pessoal. Mas agora, com ela aqui, cuidando de mim, sua voz falhou. O silêncio que se seguiu foi interrompido por Carolina entrando no quarto, uma prancheta em mãos. Ela parou por um momento, sentindo a tensão no ar, mas manteve sua postura profissional. Bom dia, ela disse, aproximando-se para verificar os monitores. Como está se sentindo hoje, Marina? Melhor, Marina respondeu, observando Carolina com novos olhos. Na verdade, eu queria te agradecer. Por ontem à noite. Por tudo. Carolina sorriu, um sorriso genuíno que chegou aos seus olhos.
É, meu trabalho, e falando nisso, ela se voltou para Miguel. Precisamos discutir o plano de tratamento. A doutora Santos quer tentar um novo protocolo, algo que desenvolvemos recentemente para casos como o da Marina. Casos como o meu. Marina perguntou. Carolina hesitou por um momento antes de responder. Sim, casos onde há uma condição autoimune subjacente afetando a gravidez. Na verdade, ela parou, olhando brevemente para Miguel antes de continuar. É um protocolo que comecei a desenvolver há alguns anos, baseado em pesquisas que fiz durante um período difícil da minha vida. O peso daquela revelação pairou no ar. Marina estendeu a mão e tocou o braço de Carolina gentilmente. Deve ter sido difícil transformar aquela dor em algo positivo. Carolina piscou, rapidamente, afastando lágrimas não derramadas. Às vezes, nossas maiores decepções nos levam exatamente onde precisamos estar. Ela olhou para os monitores, recompondo-se. O importante agora é que temos uma chance real de manter essa gravidez estável até um estágio mais seguro. Miguel observava a interação entre as duas mulheres com uma mistura de admiração e desconforto. Seu telefone vibrou novamente. Outro lembrete da videoconferência que se aproximava. Carolina notou seu olhar para o aparelho. Você deveria atender suas ligações de trabalho, ela disse. Vou ficar aqui com a Marina, explicando os detalhes do tratamento. Marina assentiu em concordância. Vai, amor. Eu estou em boas mãos. Enquanto Miguel saía do quarto, podia ouvir Carolina, começando a explicar o protocolo. Sua voz profissional mesclada com uma gentileza que ele conhecia bem. No corredor, encostou-se à parede por um momento. Overwhelmed pela ironia da situação, sua ex-esposa, que tanto sonhara em ser mãe, agora usando aquela mesma dor para ajudar sua atual namorada a realizar esse sonho. Seu telefone vibrou mais uma vez, lembrando-o das responsabilidades que o aguardavam. Mas antes de atender, enviou uma mensagem para sua mãe. Você precisa vir ao hospital. Tem algumas pessoas que você precisa ver. A sala de reuniões improvisada na cafeteria do hospital não era exatamente o local que Miguel havia imaginado para uma das apresentações mais importantes de sua carreira. Seu laptop estava aberto sobre uma mesa de fórmica, a imagem dos membros do Conselho do Ministério de Minas e Energia, piscando na tela através da videoconferência. Então, Tavares, a voz do secretário de Energia Renovável, soava metálica pelos alto-falantes do computador. Você está nos dizendo que precisa adiar o início da implementação por 2 meses? Miguel ajustou a gravata, a mesma que havia usado no dia anterior, agora levemente amassada, depois de uma noite mal dormida no hospital. Não estou pedindo para adiar o projeto inteiro, secretário. Apenas solicito uma reorganização do cronograma inicial, para que eu possa supervisionar pessoalmente as fases mais críticas da implementação. Do outro lado da tela, rostos sérios se entreolharam. O projeto era ambicioso. Implementar a tecnologia de energia solar, desenvolvida por sua empresa em larga escala, começando por 3 estados do Nordeste. Era o tipo de iniciativa que poderia transformar a matriz energética do país. Miguel, interviu Sandra Meirelles, uma das diretoras técnicas do Ministério e antiga aliada sua. Você entende que temos prazos políticos a cumprir, não é? O governo precisa mostrar resultados antes do final do ano. Ele passou a mão pelos cabelos, grisalhos, um gesto que traía sua ansiedade. Através da janela da cafeteria, podia ver o movimento do hospital. Médicos apressados, famílias preocupadas, a vida seguindo seu curso implacável. No 6º andar, Marina estava passando por mais uma série de exames. Entendo perfeitamente, Sandra, e é exatamente por isso que proponho uma solução alternativa. Ele abriu uma nova apresentação em seu computador.
Enquanto coordeno as fases iniciais remotamente, sugiro dividirmos a implementação em módulos menores. Cada módulo pode começar a gerar resultados independentemente dos outros. A proposta causou um burburinho na reunião virtual. Era uma abordagem diferente da original, mais complexa em termos de logística, mas que poderia, paradoxalmente, acelerar alguns resultados iniciais. Interessante, murmurou o secretário, mas isso vai exigir uma equipe maior, mais coordenação. Já tenho as equipes montadas, Miguel respondeu prontamente. Na verdade, essa abordagem modular é algo que vínhamos desenvolvendo como plano de contingência. Posso enviar os detalhes técnicos ainda hoje. Enquanto continuava sua apresentação, detalhando aspectos técnicos e projeções financeiras, seus pensamentos ocasionalmente vagavam para o andar de cima. Carolina havia mencionado que os resultados dos novos exames sairiam por volta do meio-dia. A reunião se estendeu por mais 1 hora, com perguntas técnicas e discussões sobre ajustes orçamentários. Quando finalmente terminou, com um acordo provisório para a nova abordagem, Miguel checou seu celular. 3 chamadas perdidas de sua mãe, Helena, e uma mensagem de Carolina. Precisamos conversar sobre os resultados. Venha assim que puder. Ele estava guardando seu laptop quando Sandra, a diretora técnica, pediu para falar com ele em privado. Os outros participantes se desconectaram, deixando apenas os 2 na chamada. Miguel, ela começou, seu tom mais pessoal agora. Somos amigos há anos. Você nunca pediu para reorganizar um projeto desse porte antes. Está tudo bem? Ele hesitou por um momento, considerando quanto deveria revelar. Sandra havia estado presente no seu casamento com Carolina anos atrás. É complicado, Sandra. Estou no hospital agora. Marina está com complicações na gravidez. Oh, Miguel. A expressão dela suavizou. Por que não disse isso logo no início? Porque não quero que pareça que estou usando uma situação pessoal para justificar mudanças profissionais. O novo plano de implementação é sólido, independente das circunstâncias. Sempre o perfeccionista, Sandra sorriu. E como está a Carolina? Soube que ela trabalha nesse hospital agora. Miguel sentiu sua garganta apertar. Ela é a enfermeira-chefe responsável pelo caso da Marina. O silêncio do outro lado da linha foi eloquente. Finalmente Sandra falou. A vida tem um senso de humor interessante, não é? Antes que pudesse responder, viu sua mãe entrando. Na cafeteria, seu rosto uma mistura de preocupação e algo mais. Seria expectativa? Helena Tavares sempre teve um carinho especial por Carolina e mesmo após o divórcio, manteve contato com ela. Preciso ir, Sandra. Enviarei os detalhes do projeto ainda hoje. Miguel, Sandra chamou antes que ele desligasse. Às vezes, os maiores projetos da nossa vida não são os que planejamos no papel. Ele encerrou a chamada e se levantou para receber sua mãe, que o abraçou fortemente. Helena, com seus 70 anos e uma energia que desafiava a idade, segurou o rosto do filho entre suas mãos. Filho, por que não me contou antes? Precisei saber pela Carolina que a Marina está internada. Mãe, E a Carolina? Helena continuou, seus olhos brilhando de uma maneira que Miguel conhecia bem. Era o olhar que ela tinha quando achava que sabia algo que os outros ainda não haviam percebido. Como ela está lidando com tudo isso? Miguel pegou sua pasta e o laptop, guiando sua mãe em direção aos elevadores. Ela está sendo extremamente profissional. Na verdade, ela desenvolveu um novo protocolo de tratamento que pode ajudar a Marina. Claro que desenvolveu, Helena murmurou, apertando o botão do elevador. Ela sempre foi assim, não é? Transformando dor em cura. No elevador, Miguel observou seu reflexo no espelho. O terno amassado, a gravata torta, as olheiras profundas. Não era assim que ele havia imaginado que essa semana seria.
deveria estar em Brasília agora, finalizando os detalhes do maior projeto de sua carreira. Em vez disso, estava ali, no epicentro de uma tempestade emocional que ameaçava redesenhar os contornos de todas as suas certezas. O elevador parou no 6º andar, e antes que as portas se abrissem, Helena segurou o braço do filho. Miguel, às vezes a vida nos coloca exatamente onde precisamos estar, mesmo que não seja onde planejamos. As portas se abriram, revelando Carolina no corredor, sua expressão séria enquanto estudava alguns exames. Ao ver Helena, seu rosto se iluminou com um sorriso genuíno e por um momento Miguel viu um reflexo do passado, de quando todos eles eram uma família, de quando as linhas entre amor e perda não eram tão claramente definidas. Helena! Carolina exclamou, instintivamente abrindo os braços para receber o abraço caloroso de sua ex-sogra. O gesto era tão natural, tão familiar, que por um momento pareceu que os últimos 5 anos nunca haviam acontecido. Minha querida, Helena segurou o rosto de Carolina entre suas mãos, examinando-a com olhos maternais. Você está mais magra. Ainda não está se alimentando direito, não é? Continua pulando o almoço para fazer plantões extras? Miguel observava a interação com uma mistura de desconforto e nostalgia. Sua mãe sempre teve esse dom de manter as conexões vivas, de fazer as pessoas se sentirem amadas, mesmo quando as circunstâncias as separavam. Durante o divórcio, Helena havia sido clara. Não me peça para escolher lados. O coração de uma mãe tem espaço suficiente para todos. Carolina ajeitou a prancheta em seus braços, um gesto nervoso que Miguel reconheceu de seus anos juntos. Na verdade, eu pretendia ligar para você esta semana. Tem algumas pesquisas novas sobre fertilidade que achei que você gostaria de ver para aquele seu projeto com as mulheres da comunidade. Sempre pensando nos outros, Helena sorriu, mas seu sorriso diminuiu ao notar a seriedade nos olhos de Carolina. Mas algo me diz que não é hora para isso. Os exames da Marina... Sim, Carolina assentiu, sua postura voltando ao profissionalismo. Precisamos conversar sobre isso, todos nós. Ela fez uma pausa, olhando para Miguel. A Marina está pedindo que a Helena participe também, se você concordar. Miguel concordou com a cabeça, surpreso e tocado pelo gesto de Marina. Seguiram pelo corredor até uma pequena sala de reuniões médicas, onde Marina já os aguardava, sentada em uma poltrona confortável. Seu rosto se iluminou ao ver Helena, com quem havia desenvolvido uma relação próxima nos últimos meses. Helena, Marina sorriu, aceitando o abraço gentil da senhora. Desculpe fazer você vir até aqui assim. Não seja boba, querida. Onde mais eu estaria? Helena sentou-se ao lado de Marina, segurando sua mão. Carolina fechou a porta e ligou um monitor na parede, onde imagens de ultrassom e gráficos começaram a aparecer. Ok, ela começou, sua voz profissional mascarando a emoção subjacente. Os novos exames mostraram algo interessante. Marina, você tem uma condição autoimune rara que está afetando a placenta. Miguel sentiu seu coração apertar, mas Carolina continuou. A boa notícia é que identificamos isso cedo. A notícia complicada é que é a mesma condição que eu tinha. O silêncio que se seguiu foi pesado. Helena apertou a mão de Marina, enquanto Miguel olhava fixamente para Carolina, memórias de anos de tratamentos frustrados inundando sua mente. Mas Carolina prosseguiu, um brilho determinado em seus olhos. Isso também significa que sei exatamente como tratar. O protocolo que desenvolvemos nos últimos anos foi baseado em casos como este. Na verdade... Ela hesitou, olhando para Marina. Seu caso pode ser crucial para validar toda a pesquisa. Marina se ajeitou na poltrona,
uma mão protetora sobre sua barriga. Você quer dizer que eu seria uma espécie de estudo de caso? Apenas se você concordar. Carolina respondeu rapidamente. É completamente sua escolha, mas os dados que poderíamos coletar, mantendo seu anonimato, é claro, poderiam ajudar outras mulheres no futuro. Helena, que havia permanecido silenciosa, finalmente falou. Que ironia maravilhosa do destino, não é? Como a vida dá voltas para nos mostrar que nada é por acaso. Miguel observou enquanto Marina e Carolina trocavam um olhar de entendimento mútuo. Sua namorada atual e sua ex-esposa, conectadas por uma condição que havia causado tanta dor no passado, agora unidas na esperança de criar algo positivo a partir dessa experiência. Eu quero participar, Marina disse firmemente. Se isso pode ajudar outras mulheres, quero fazer parte. Carolina sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto. Ótimo, vamos precisar fazer alguns ajustes no seu estilo de vida. Repouso absoluto por pelo menos 2 semanas, monitoramento diário. Ela começou a listar procedimentos e restrições, sua eficiência profissional em pleno vigor. Miguel observava, sentindo uma emoção complexa crescer em seu peito. Ali estavam 4 pessoas, conectadas por laços de amor, presente e passado, romântico e familiar, unidas por circunstâncias que ninguém poderia ter previsto. Helena se levantou e caminhou até Carolina, interrompendo gentilmente sua explicação técnica com outro abraço. Você transformou sua dor em propósito, minha querida. Sempre soube que faria isso. Carolina, pega de surpresa pela demonstração de afeto, deixou uma lágrima escorrer. Marina, da sua poltrona, estendeu a mão e tocou o braço de Carolina. Obrigada, ela disse simplesmente, por usar sua experiência para nos ajudar. Miguel permaneceu em silêncio, observando as 3 mulheres mais importantes de sua vida, passado, presente e continuidade, encontrando força e conforto umas nas outras. Seu telefone vibrou no bolso. Mais uma mensagem sobre o projeto em Brasília. Mas, pela primeira vez em anos, as prioridades em sua vida pareciam perfeitamente claras. Carolina enxugou discretamente os olhos e voltou sua atenção para os exames. Agora, ela disse, sua voz recuperando a firmeza profissional, vamos falar sobre o plano de tratamento detalhado. Miguel, você vai precisar reorganizar sua agenda. Precisaremos de você aqui regularmente para algumas decisões importantes. A agenda já está sendo reorganizada, ele respondeu, surpreendendo a todos com sua prontidão. O projeto em Brasília pode esperar. Algumas coisas são mais importantes. Helena sorriu, aquele sorriso de quem vê além das palavras ditas. No monitor, as imagens do ultrassom mostravam o pequeno coração batendo, alheio a toda a complexidade emocional que o cercava, mas já unindo pessoas de maneiras que ninguém poderia ter imaginado. A primeira semana de tratamento transformou o quarto de hospital de Marina em uma espécie de quartel-general improvisado. Uma pequena estação de trabalho havia sido montada próxima à janela, onde Miguel alternava entre videochamadas profissionais e estudos dos relatórios médicos que Carolina preparava meticulosamente. No parapeito, uma coleção crescente de plantas pequenas, presente de Helena, trazia vida ao ambiente asséptico. Marina estava deitada na cama, seu laptop equilibrado sobre uma mesinha hospitalar, editando mais um vídeo para seu canal de conservação marinha. Não posso simplesmente desaparecer por semanas sem dar satisfação aos meus seguidores, ela havia explicado. Mas a verdadeira questão, como anunciar sua gravidez para milhões de pessoas, ainda pairava em sua mente. Que tal começarmos com algo sutil? Carolina sugeriu durante uma de suas visitas regulares. Ela estava verificando os sinais vitais de Marina. Um ritual que agora acontecia várias vezes ao dia. Você poderia fazer uma série sobre como diferentes culturas marinhas cuidam de seus filhotes. Preparar o terreno, sabe?
Marina olhou para ela com surpresa e admiração. Você assiste meus vídeos? Carolina corou levemente, ajustando o monitor cardíaco. Comecei a assistir depois que você foi internada. É importante entender os pacientes além de seus prontuários médicos. Ela fez uma pausa, sorrindo. Além disso, seu trabalho é fascinante. Nunca tinha pensado sobre como as mudanças climáticas afetam os padrões de reprodução das baleias. Miguel, que estava em uma pausa entre chamadas, observava a interação, com um misto de fascínio e apreensão. Era surreal ver como as duas mulheres estavam desenvolvendo uma conexão genuína, compartilhando conhecimentos e experiências de suas áreas tão distintas. Na verdade, Marina começou hesitante. Eu estava pensando em algo mais direto. Ela virou seu laptop, mostrando um rascunho de roteiro. Queria fazer um vídeo sobre condições autoimunes na gravidez. Você... Ela olhou para Carolina. Você participaria? O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Carolina congelou no meio do movimento de anotar algo na prancheta, seus olhos encontrando os de Marina. Eu? Ela perguntou, sua voz mais suave que o normal. Você quer que eu fale sobre sua pesquisa? Marina completou rapidamente. Sobre como você transformou sua experiência pessoal em algo que ajuda outras mulheres. Seria poderoso mostrar que não estamos sozinhas nessa jornada. Miguel observou Carolina processar o pedido, vendo em seu rosto a mesma expressão que ela tinha anos atrás, quando enfrentava decisões difíceis, uma mistura de medo e determinação. Eu nunca falei publicamente sobre isso, Carolina admitiu, sentando-se na beira da cama de Marina. Sempre mantive separadas minha história pessoal e minha pesquisa científica. Às vezes, as histórias pessoais são exatamente o que as pessoas precisam ouvir. A voz de Helena soou da porta, onde ela havia chegado silenciosamente com uma cesta de frutas. Quantas mulheres você poderia alcançar, Carolina? Quantas poderiam procurar ajuda mais cedo por saberem que não estão sozinhas? Carolina brincava com seu estetoscópio, um hábito nervoso que Miguel reconheceu de seus anos juntos. E se... Ela começou olhando para ele brevemente. E se as pessoas interpretarem mal? Se acharem que estou usando minha posição profissional para ajudar outras mulheres? Marina completou suavemente. Para mostrar que há esperança mesmo nos momentos mais difíceis. Carolina, você já está fazendo isso todos os dias aqui no hospital. A única diferença é que poderíamos ampliar esse impacto. Miguel finalmente se manifestou. Sua voz calma e pensativa. Lembra do que você sempre dizia quando estávamos desenvolvendo os primeiros protótipos de energia solar? Que a verdadeira inovação vem quando paramos de ter medo de mostrar nossas vulnerabilidades. Carolina sorriu com a memória. Você ainda lembra disso? Algumas lições ficam com a gente, ele respondeu simplesmente. Helena aproximou-se, colocando a cesta de frutas sobre a mesa e sentando-se em uma poltrona próxima. Sabe o que eu acho interessante? Como vocês três, cada um à sua maneira, trabalham para criar um mundo melhor. Miguel, com sua energia limpa, Marina protegendo os oceanos e você, Carolina, salvando vidas uma gravidez de cada vez. Marina pegou seu laptop novamente, abrindo um novo documento. Poderíamos fazer algo diferente. Não apenas um vídeo sobre condições médicas, mas uma série sobre diferentes aspectos da maternidade. Começando com nossa história. Como 3 pessoas, com passados entrelaçados, estão enfrentando juntas um desafio médico. 4 pessoas. Helena corrigiu com um sorriso. Não se esqueça da avó coruja, que mantém todos alimentados e... Sãos! A risada coletiva que seguiu quebrou a tensão no ar. Carolina pegou sua prancheta novamente, mas dessa vez seu rosto estava mais leve. Ok, ela disse. Vou participar, mas com uma condição.
Precisamos esperar os resultados do próximo ciclo de exames antes de gravar qualquer coisa. Quero ter certeza que o tratamento está progredindo como esperado. Falando nisso, ela continuou, voltando ao modo profissional. Os últimos resultados chegaram hoje de manhã e tenho algumas notícias interessantes para compartilhar. Miguel se aproximou da cama enquanto Helena se endireitava em sua poltrona. Marina fechou seu laptop, toda sua atenção voltada para Carolina, que começou a explicar os novos desenvolvimentos com um brilho esperançoso nos olhos. O sol da tarde entrava pela janela, iluminando as pequenas plantas no parapeito, suas sombras dançando nas paredes brancas do hospital. De alguma forma, aquele quarto havia se transformado em um espaço de cura não apenas física, mas emocional. Um lugar onde o passado e o presente se encontravam não em conflito, mas em harmonia, tecendo juntos uma nova história de esperança e recomeços. O arquivo médico antigo estava amarelado nas bordas, seu conteúdo preservando fragmentos de uma história que Carolina acreditava ter deixado para trás. Sentada em seu escritório na maternidade, ela comparava os exames de 5 anos atrás, com os resultados recentes de Marina, encontrando padrões que antes haviam passado despercebidos. É incrível, ela murmurou para si mesma, fazendo anotações detalhadas. Como não percebi isso antes? Um suave bater na porta interrompeu seus pensamentos. Era Miguel, carregando 2 copos de café do carrinho que Helena havia instalado no corredor para a equipe médica. Uma de suas muitas pequenas gentilezas que rapidamente a tornaram querida por todo o hospital. Achei que você poderia precisar disso, ele disse, colocando um dos copos na mesa. Marina finalmente dormiu e Helena está lá com ela. Carolina aceitou o café com um sorriso agradecido. Era a primeira vez que estavam sozinhos desde que toda aquela situação começou, 2 semanas atrás. Estava justamente revisando alguns arquivos antigos, ela explicou, gesticulando para os papéis espalhados. Sabe o tratamento experimental que estávamos considerando tentar naquela última vez? Miguel sentou-se na cadeira em frente à mesa, seus olhos percorrendo os documentos médicos que continham tanto de sua história compartilhada. O que tinha apenas 15% de chance de sucesso. Exatamente. Carolina pegou um dos exames mais recentes de Marina. Olha isso. Os marcadores são praticamente idênticos aos meus de 5 anos atrás, mas com uma diferença crucial no padrão de resposta imunológica. É como se... Ela hesitou, procurando as palavras certas. Como se o que não funcionou para nós estivesse nos mostrando exatamente o que fazer agora. Miguel absorveu a informação em silêncio, seu rosto refletindo uma complexa mistura de emoções. Você está dizendo que aquela experiência está ajudando a salvar a gravidez da Marina? De certa forma, sim. Carolina tomou um gole de café, permitindo-se um momento para organizar os pensamentos. Todos aqueles tratamentos que tentamos, mesmo os que falharam, especialmente os que falharam, eles nos deram dados cruciais, dados que estão nos permitindo ajustar o protocolo atual com muito mais precisão. O silêncio que se seguiu era pesado com memórias não ditas. Miguel se levantou e caminhou até a janela do escritório, observando o movimento do hospital lá embaixo. Carol, ele disse suavemente usando o apelido que não pronunciava há anos. Você já se pergunta como teria sido se tivéssemos conseguido? Carolina sentiu seu coração apertar com a pergunta. Todos os dias, ela admitiu. Mas então, olho para onde estamos agora. Para quantas famílias já ajudei desde que me especializei nisso? E penso que talvez esse sempre tenha sido o plano do universo. Miguel se virou para encará-la, um sorriso triste em seus lábios. Você sempre foi melhor que eu em encontrar sentido nas coisas difíceis. Não sei se era melhor, ela respondeu, organizando os papéis em sua mesa.
Só aprendi a transformar a dor em algo útil, como você fez com sua empresa depois do divórcio. É diferente, ele protestou. É? Carolina ergueu uma sobrancelha. Você canalizou toda aquela energia para desenvolver tecnologia que está literalmente salvando o planeta. Eu canalizei a minha para salvar bebês. Parece bastante poético, na verdade. Um som suave de risada veio da porta. Helena estava lá, observando os dois com um olhar conhecedor. Desculpem interromper, mas achei que vocês deveriam saber. Marina acordou e ela teve uma ideia interessante para aquele vídeo que quer fazer. Carolina começou a guardar os arquivos, mas Helena a impediu com um gesto. Não, querida. Na verdade, ela quer que você leve esses arquivos. Disse algo sobre mostrar a jornada completa. Miguel e Carolina trocaram olhares surpresos. Ela quer que eu mostre... Ela quer que você conte sua história completa. Helena confirmou, entrando no escritório e sentando-se. E, se vocês dois concordarem, ela quer incluir partes da história de vocês também. Disse que há algo poderoso em mostrar como o passado e o presente podem se conectar de maneiras inesperadas para criar algo positivo. Carolina olhou para os arquivos em sua mesa, páginas e páginas, documentando anos de tentativas, esperanças e desapontamentos. Documentos que, de alguma forma misteriosa, haviam se transformado em um mapa para ajudar outra mulher a realizar o sonho que ela mesma nunca conseguiu. Sabe, Helena continuou, sua voz suave. Quando vocês se divorciaram, fiquei arrasada, não só pela separação, mas porque pensei que todo aquele sofrimento tinha sido em vão. Agora vejo que talvez precisasse acontecer exatamente assim, para que você, Carolina, se tornasse a médica que a Marina precisaria, para que você, Miguel, aprendesse a equilibrar suas prioridades antes de se tornar pai. Miguel voltou a sentar-se, passando a mão pelo rosto em um gesto familiar. Como você sempre consegue encontrar sentido em tudo, mãe. Não sou eu quem encontra, Helena sorriu. A vida é que tem um jeito interessante de amarrar as pontas soltas. Às vezes, só precisamos de tempo para ver o padrão completo. Carolina começou a separar alguns dos arquivos, sua mente profissional já planejando como poderia apresentar as informações de maneira acessível para o público de Marina. Talvez, ela disse lentamente, talvez possamos usar isso para criar algo maior que todos nós. Um projeto que combine a pesquisa médica com alcance digital, educação ambiental e energia limpa, Miguel completou, seus olhos brilhando com aquela familiar luz de quando tinha uma ideia promissora. Poderíamos criar uma fundação, algo que una todas as nossas áreas de expertise. Helena observava os dois com um sorriso satisfeito, como se estivesse vendo as peças de um quebra-cabeça finalmente se encaixando. Acho que vocês deveriam subir e discutir isso com a Marina. Ela estava dizendo algo sobre usar sua plataforma para causas maiores quando a... Deixei. E, enquanto organizavam os arquivos para levar ao quarto de Marina, Carolina percebeu que aquele escritório, que tantas vezes havia sido seu refúgio de memórias dolorosas, estava se transformando em um espaço de novos começos. As páginas amareladas dos prontuários antigos não eram mais apenas registros de sonhos não realizados, mas fundações para algo novo e inesperadamente bonito. Vamos, ela chamou, segurando a porta aberta. Miguel assentiu, pegando alguns dos arquivos para ajudá-la. Helena os seguiu, murmurando algo sobre fazer mais café. Todos sabiam que as melhores ideias surgiam acompanhadas do café de Helena Tavares. O quarto de Marina havia se transformado em uma improvisada sala de produção. Equipamentos de gravação profissional, trazidos por sua equipe de mídias sociais, dividiam espaço com monitores médicos e vasos de plantas. Na pequena mesa hospitalar,
Um laptop exibia o primeiro corte do vídeo que mudaria todas as suas vidas. Não sei se devemos incluir essa parte, Carolina comentou, assistindo à sequência onde ela explicava com voz embargada suas próprias tentativas frustradas de gravidez. Parece pessoal demais. É exatamente por isso que precisa estar lá, Marina respondeu, ajustando sua posição na cama hospitalar. Após 3 semanas de tratamento, sua condição havia estabilizado o suficiente para que os médicos permitissem períodos limitados de atividade. A pessoalidade é o que torna a mensagem poderosa. Miguel, que estava revisando alguns documentos em sua estação de trabalho improvisada, ergueu os olhos. Carol tem razão em estar preocupada. Uma vez que isso estiver na internet, não há como voltar atrás. Exatamente por isso precisamos fazer direito. Helena interveio, entrando no quarto com uma bandeja de chás. E falando em fazer direito, Miguel, você já conversou com seus advogados sobre a fundação? A ideia da fundação havia crescido rapidamente nas últimas semanas. O que começou como uma simples colaboração para um vídeo educativo estava se transformando em algo muito maior. Uma organização que combinaria pesquisa médica, conservação ambiental e tecnologia limpa. Os documentos iniciais já estão prontos, Miguel confirmou, pegando uma pasta de sua maleta. Mas tem um detalhe interessante que precisamos discutir. Ele fez uma pausa, olhando especificamente para Carolina. A diretoria do hospital entrou em contato. Eles querem participar. Carolina franziu a testa. Como assim? Eles viram o rascunho do projeto que apresentamos e ficaram impressionados. Querem transformar a ala de pesquisa em um centro de excelência em tratamentos reprodutivos, com foco especial em casos complexos, como o da Marina. Isso é incrível, Marina exclamou, mas seu entusiasmo diminuiu ao notar a expressão tensa de Carolina. Não é? Carolina levantou-se de sua cadeira, caminhando até a janela. A vista do hospital que tinha sido seu refúgio por tanto tempo agora parecia diferente. Não sei se estou pronta para isso. Uma coisa é compartilhar minha história em um vídeo, outra é transformá-la em uma instituição inteira. Helena se aproximou dela, colocando uma mão em seu ombro. Querida, você já transformou sua história em uma instituição. Cada paciente que você ajudou nos últimos anos é prova disso. A única diferença agora é que mais pessoas poderão ser ajudadas. Tem mais uma coisa, Miguel acrescentou suavemente. Sandra Meirelles, do Ministério, viu o projeto também. Ela quer incluir uma cláusula no contrato do governo para direcionar parte dos lucros da implementação de energia solar para a fundação. O silêncio que se seguiu foi interrompido pelo som suave do monitor cardíaco de Marina. Carolina se virou, olhando para sua paciente. Não, sua amiga agora, deitada na cama hospitalar, uma mão repousando protetoramente sobre sua barriga de quase 8 meses. Marina, ela chamou, você tem certeza que quer sua história médica exposta assim? Seus seguidores? Meus seguidores são pessoas reais. Marina interrompeu gentilmente. Pessoas que podem estar passando pelas mesmas lutas, sentindo-se sozinhas como eu me senti, como você se sentiu. Ela fez uma pausa, ajustando-se na cama. Além disso, já está na hora de mostrar que influenciadores digitais também são humanos, com desafios reais. Miguel se levantou, aproximando-se de Carolina. Ninguém está pedindo que você lidere isso sozinha. Podemos montar uma equipe, trazer outros especialistas. Na verdade, Helena interviu, acho que é exatamente isso que estão pedindo. E com razão. Ela pegou a prancheta de Carolina, folheando as páginas de anotações meticulosas sobre o caso de Marina. Quem melhor para liderar uma iniciativa dessas do que alguém que viveu os dois lados da história? O som de uma notificação interrompeu a conversa. Era o celular de Marina.
Seu rosto empalideceu ligeiramente ao ler a mensagem. O que foi? Miguel perguntou imediatamente ao seu lado. Alguém vazou. Marina mostrou o celular. Era um tweet de um perfil de fofocas com milhares de seguidores. Influenciadora ambiental Marina Santos está grávida e internada com complicações. Fontes confirmam que o pai é o bilionário verde Miguel Tavares. Carolina imediatamente checou os monitores, preocupada com o estresse que a situação poderia causar. Mas, surpreendentemente, Marina estava calma. Bem, ela disse com um pequeno sorriso, acho que o universo decidiu por nós. Agora não temos escolha a não ser contar a história do nosso jeito. Marina. Miguel começou preocupado, mas ela o interrompeu. Não, isso é bom. É perfeito, na verdade. Ela pegou seu laptop, abrindo um novo documento. Em vez de deixar que especulem e inventem narrativas, vamos contar a verdade. Toda ela. Sobre como 3 pessoas com histórias aparentemente desconexas acabaram criando algo maior que elas mesmas. Carolina observou enquanto Marina começava a digitar, suas palavras fluindo com a mesma paixão que demonstrava ao falar sobre preservação dos oceanos. De repente, a ideia da fundação, do centro de pesquisa, de todo o projeto, não parecia mais assustadora. Parecia inevitável. Ok, Carolina disse finalmente, pegando sua prancheta de volta. Mas vamos fazer isso direito. Vou precisar de acesso a todos os meus arquivos de pesquisa dos últimos 5 anos. E Miguel, ela se virou para seu ex-marido. Vou precisar que você explique exatamente como pretende integrar energia limpa a um centro médico. Helena sorriu. Aquele sorriso conhecedor que sempre tinha quando via as peças se encaixando. Vou fazer. Mas chá, ela anunciou. Algo me diz que esta vai ser uma longa noite de planejamento. Enquanto todos se movimentavam com um novo senso de propósito, o sol começava a se pôr do lado de fora, pintando o céu de São Paulo em tons de rosa e laranja. Na tela do laptop de Marina, o cursor piscava no início de um novo documento. Como perder e encontrar a esperança, uma história de cura, ciência e segundas chances. A resposta ao vídeo de Marina foi avassaladora. Em menos de 24 horas após sua publicação, a história da influenciadora ambiental, do empresário de energia limpa e da enfermeira-chefe que os unia havia se tornado viral. O título, Quando o Passado Encontra o Futuro, uma história de cura, estava nos Trending Topics do Twitter. 2 milhões de visualizações, Marina murmurou, olhando para seu telefone com uma mistura de espanto e apreensão. E os comentários? Carol, você precisa ver isso. Carolina, que estava verificando os últimos exames de Marina, aproximou-se da cama. Na tela do celular, centenas de mensagens desfilavam, mulheres compartilhando suas próprias histórias de lutas com infertilidade, casais agradecendo pela honestidade sobre relacionamentos complexos, profissionais de saúde elogiando a coragem de expor vulnerabilidades pessoais. Nunca pensei que veria alguém na sua posição falar tão abertamente sobre isso. Carolina leu um dos comentários em voz alta. Sua história, todas as 3 histórias, me deu esperança pela primeira vez em anos. Miguel entrou no quarto naquele momento, carregando uma pilha de jornais. Vocês já viram isso? Estamos em todas as principais manchetes. Deixa eu adivinhar, Helena disse, entrando logo atrás dele com sua tradicional bandeja de café da manhã. Os tabloides estão tendo um dia de campo com o triângulo amoroso? Surpreendentemente não, Miguel respondeu, espalhando os jornais sobre a mesa. A maioria está focando no aspecto científico e social. Inovação médica nasce de história pessoal, como 3 profissionais transformaram perda em propósito. Este aqui é meu favorito, Marina apontou para um dos jornais. Do divórcio à descoberta, como um final levou a um novo começo. Carolina sentou-se na beira da cama de Marina, sentindo o peso de todas aquelas palavras impressas. É estranho, não é?
Ver nossa vida pessoal dissecada assim? Mais estranho ainda é como isso parece. Certo, Marina respondeu, sua mão inconscientemente acariciando sua barriga. Como se toda essa exposição fosse exatamente o que precisávamos para dar o próximo passo. Helena, que estava arrumando o café da manhã numa pequena mesa, parou por um momento. Sabem o que é mais interessante? Como vocês três conseguiram transformar algo que poderia ser escandaloso em algo inspirador. Miguel pegou um dos jornais, lendo em voz alta. O projeto conjunto, que combina pesquisa médica em fertilidade com tecnologia sustentável e educação ambiental, já recebeu ofertas de parceria de 3 grandes hospitais internacionais. 4, na verdade. Carolina corrigiu pegando seu tablet. O Hospital Universitário de Barcelona acabou de entrar em contato. Eles têm um programa de pesquisa similar e querem colaborar. Marina tentou se sentar mais ereta na cama e Carolina imediatamente ajustou seus travesseiros. Era impressionante como os gestos de cuidado entre elas haviam se tornado tão naturais. Sabe o que mais me impressiona? Marina comentou, olhando para Carolina. Como você fala sobre sua própria história no vídeo. A forma como você transformou sua dor em um propósito. Isso tocou as pessoas. Carolina sentiu suas bochechas corarem. Foi difícil expor tudo assim. Mas quando vi você falando tão abertamente sobre seus medos, sobre como descobriu sua condição, ainda na adolescência, e pensou que nunca poderia ser mãe, percebi que algumas histórias precisam ser contadas. E algumas histórias precisam ser reescritas, Miguel acrescentou suavemente. Todos olharam para ele. Quer dizer, olhem para nós. Há 6 semanas éramos praticamente estranhos tentando navegar uma situação impossível. Agora somos uma família. Helena completou seu sorriso radiante. Uma família não convencional, talvez, mas ainda assim uma família. O som de uma notificação interrompeu o momento. Era o tablet de Carolina. Seu rosto ficou sério ao ler a mensagem. O que foi? Marina perguntou, imediatamente percebendo a mudança em sua expressão. O comitê de ética do hospital, Carolina começou, sua voz profissional mascarando a emoção. Eles aprovaram o protocolo experimental, o que desenvolvemos com base no seu caso, Marina, e em minha experiência anterior. Foi oficialmente aprovado para testes clínicos mais amplos. O silêncio que se seguiu foi carregado de significado. Miguel foi o primeiro a se manifestar. Isso significa que podemos começar a ajudar outras mulheres com a mesma condição. Carolina completou, sua voz tremendo levemente. O tratamento que desenvolvemos, baseado em tudo que aprendi com meus próprios fracassos, vai poder alcançar mais pessoas. Marina estendeu a mão e segurou a de Carolina. Não foram fracassos, foram passos necessários para chegar aqui. Helena, que observava a cena com olhos marejados, começou a servir café para todos. Acho que isso merece uma celebração. Não com champanhe, claro, ela piscou para Marina. Mas tenho aquele bolo de cenoura que vocês tanto amam. Enquanto Helena distribuía fatias de bolo, Miguel pegou seu telefone, que não parava de vibrar, com notificações. Sandra está perguntando se podemos fazer uma coletiva de imprensa na próxima semana. O Ministério quer anunciar oficialmente o apoio ao projeto da Fundação. Só se for aqui no hospital, Marina declarou firmemente. Não vou a lugar nenhum até este bebê nascer. Podemos transformar este quarto em um estúdio apropriado, Carolina sugeriu, já em modo organizacional. Na verdade, seria simbolicamente perfeito. Onde tudo começou, onde tudo recomeçou. Miguel corrigiu suavemente. O sol da manhã entrava pela janela, iluminando o quarto onde tantas mudanças haviam acontecido nas últimas semanas. Na mesa, os jornais contavam sua história para o mundo. Nas telas dos celulares, milhares de pessoas compartilhavam suas próprias experiências de perda e esperança.
E ali, naquele pequeno quarto de hospital, 4 pessoas que o destino havia entrelaçado de maneiras inesperadas saboreavam bolo de cenoura e café, celebrando não apenas as vitórias profissionais, mas a descoberta de que família, como amor, nem sempre segue os caminhos que esperamos. A sala de conferências do Hospital São Lucas estava irreconhecível. O que antes era um espaço austero de reuniões médicas havia se transformado em um ambiente que mesclava tecnologia e acolhimento, com painéis solares em miniatura, dividindo espaço com cartazes sobre conservação marinha e gráficos de pesquisas médicas. No centro de tudo, uma transmissão ao vivo mostrava Marina, agora com 8 meses e meio de gravidez, conduzindo uma apresentação virtual de seu quarto no andar de cima. E é assim que pretendemos integrar educação ambiental com pesquisa médica. Ela explicava para uma audiência virtual de mais de 50 mil espectadores. Porque no final tudo está conectado. A saúde dos oceanos, a energia que usamos, o ar que respiramos e como isso afeta cada vida humana desde sua concepção. Miguel observava orgulhoso enquanto Carolina, ao lado de Marina na transmissão, começava a explicar os aspectos técnicos do novo centro de pesquisa. Nas últimas semanas, as duas haviam desenvolvido uma sintonia quase sobrenatural, completando as frases uma da outra durante apresentações como esta. É incrível como elas trabalham bem juntas, Helena comentou, aproximando-se de seu filho com 2 xícaras de café. Quem diria, não é? Miguel aceitou o café com um sorriso agradecido. Às vezes me pergunto se o universo não planejou tudo isso desde o início. Na tela, Carolina estava mostrando os resultados preliminares do protocolo experimental. Já temos 5 outros casos sendo tratados com sucesso usando o método que desenvolvemos. E com a integração da tecnologia de energia limpa da Tavares, GreenTech nos novos equipamentos médicos. Falando nisso, Helena interrompeu suavemente. Você já contou para ela sobre a ligação de Stanford? Miguel balançou a cabeça. Ainda não. Quero esperar o momento certo. Filho, Helena sorriu. Com essas duas, qualquer momento é o momento certo para boas notícias. A apresentação continuou, com Marina e Carolina respondendo perguntas do público. A naturalidade com que interagiam, a forma como suas diferentes áreas de expertise se complementavam, era cativante. Não era à toa que seus vídeos conjuntos haviam se tornado um fenômeno nas redes sociais. E agora, Marina anunciou, tem um anúncio especial para fazer. Ela fez uma pausa dramática, olhando para Carolina com um sorriso cúmplice. E a doutora Carolina Mendes aceitou oficialmente a posição de diretora de pesquisa da nossa nova fundação. Miguel quase engasgou com seu café. Esta era uma novidade até para ele. Na tela, Carolina corava levemente enquanto os comentários explodiam com congratulações. Mas isso não é tudo, Marina continuou. Também estamos orgulhosos de anunciar que nosso primeiro centro de pesquisa integrado será construído aqui mesmo no Hospital São Lucas, com tecnologia 100% sustentável fornecida pela Tavares GreenTech. Helena cutucou Miguel. Agora é sua deixa, filho. Ele se aproximou do microfone instalado na sala de conferências. E eu também tenho um anúncio para fazer. Sua voz soou através da transmissão. Stanford University acabou de confirmar que quer replicar nosso modelo de centro integrado. Eles querem que a Carol vá até lá para supervisionar a implementação. Depois que nossa pequena Marina nascer, é claro. O silêncio momentâneo foi quebrado pela exclamação surpresa de Carolina. Miguel, por que não me contou antes? Porque algumas notícias são melhores quando compartilhadas assim, não é? Ele respondeu, citando algo que ela sempre dizia durante seu casamento. A transmissão explodiu em uma confusão de risos e lágrimas. Marina abraçando Carolina, Helena aplaudindo no fundo e comentários entusiasmados pipocando na tela.
foi quando Marina subitamente parou, sua mão indo para a barriga. Carolina imediatamente mudou para modo profissional. Marina, o que foi? Marina respirou fundo. Acho que sua afilhada decidiu que quer participar das celebrações. A transmissão rapidamente foi encerrada, mas não antes dos espectadores testemunharem Carolina assumindo comando da situação com calma profissional. Helena correndo para o quarto com sua energia característica. E Miguel parando no meio do caminho para a porta, momentaneamente paralisado pela realização de que estava realmente acontecendo. Miguel! E a voz de Carolina o trouxe de volta à realidade. Quer fazer o favor de subir aqui? Sua filha está chegando! Enquanto a sala de conferências se esvaziava rapidamente, os painéis solares em miniatura ainda brilhando sob as luzes, uma nova vida estava prestes a começar. Uma vida que, antes mesmo de seu primeiro choro, já havia ajudado a criar pontes entre passado e presente, entre ciência e emoção, entre diferentes formas de amor e cura. Na parede da sala, um banner recém-instalado proclamava o nome da nova fundação, Novos Começos, onde ciência e esperança se encontram. E naquele momento, mais do que nunca, aquelas palavras carregavam um significado profundamente pessoal para todos os envolvidos. O centro cirúrgico do Hospital São Lucas havia recebido dezenas de milhares de vidas ao longo de suas décadas de existência, mas nunca havia testemunhado uma cena quite como esta. Carolina, em seus trajes cirúrgicos azuis, comandava uma equipe com a precisão de quem conhecia cada protocolo, não apenas como profissional, mas como alguém que carregava suas próprias memórias de momentos similares. Pressão arterial estável, ela anunciou, seus olhos alternando entre os monitores e o rosto de Marina. Batimentos fetais normais. Você está indo muito bem. Marina, deitada na mesa cirúrgica, tentava manter a respiração controlada como haviam praticado. Miguel segurava sua mão direita, enquanto Helena, que havia insistido em estar presente e surpreendentemente recebido autorização especial, segurava sua mão esquerda. Lembra quando você mergulhou com baleias jubarte? Miguel sussurrou para Marina, tentando distraí-la durante uma contração particularmente forte. Você disse que nunca havia se sentido tão pequena e tão parte de algo maior ao mesmo tempo. Marina conseguiu esboçar um sorriso entre respirações ofegantes. Isso aqui, ela arfou, é muito mais intenso que qualquer mergulho. Carolina fez um gesto para uma das enfermeiras assistentes, que imediatamente ajustou algo nos monitores. Era surreal para ela estar ali, ajudando a trazer ao mundo o bebê de seu ex-marido. Mas de alguma forma, também parecia absolutamente correto. Marina, ela chamou, sua voz profissional mascarando a emoção. Na próxima contração, preciso que você faça força. Sua filha está quase aqui. Helena, que observava tudo com olhos marejados, inclinou-se para Marina. Você está prestes a fazer parte do clube mais exclusivo do mundo, querida. O clube das mães que transformam o mundo. Um sorriso tremido passou pelo rosto de Marina, logo substituído por uma expressão de intensa concentração quando a próxima contração começou. Miguel sentiu sua mão sendo apertada com força surpreendente. Isso, Carolina encorajou. Continue assim, estou vendo a cabeça. Tem muito cabelo escuro como o seu, Marina. Miguel, que até então mantinha uma calma aparente, sentiu suas pernas fraquejarem levemente ao ouvir isso. Helena, percebendo, deu a volta na maca para segurar seu filho pelos ombros. Mais uma vez, Marina, Carolina orientou. Um último esforço. O som que preencheu a sala segundos depois era ao mesmo tempo comum e milagroso. O primeiro choro de um bebê encontrando seu lugar no mundo.
Carolina ergueu a pequena figura, seus olhos profissionais rapidamente avaliando cada detalhe, antes que sua emoção pessoal pudesse tomar conta. Ela é perfeita, anunciou, sua voz finalmente traindo um tremor. Completamente perfeita. Enquanto a equipe médica realizava os procedimentos padrão, Helena se aproximou de Carolina, colocando uma mão em seu ombro. Não eram necessárias palavras para expressar tudo o que aquele momento significava. A conclusão de uma jornada que começara com dor e terminava com um tipo diferente de alegria. Quer fazer as honras? Carolina perguntou a Helena, oferecendo a tesoura para cortar o cordão umbilical. Não, Helena respondeu suavemente. Acho que você deveria fazer isso, Carol. Você é parte dessa história tanto quanto qualquer um de nós. Miguel observava a cena com um misto de emoções que mal conseguia processar. Gratidão, amor, admiração, uma sensação avassaladora de que tudo havia conspirado para trazer todos eles exatamente a este momento. Finalmente, o bebê foi colocado nos braços de Marina. Oi, pequena Helena, ela sussurrou, revelando o nome que ela e Miguel haviam escolhido, mas mantido em segredo até aquele momento. Helena levou as mãos ao rosto, lágrimas agora correndo livremente. Miguel abraçou sua mãe, enquanto Carolina supervisionava os últimos procedimentos médicos com um sorriso que não conseguia conter. Helena, a matriarca murmurou, ainda processando a homenagem. Vocês não precisavam? Claro que precisávamos, Marina respondeu, sua voz cansada, mas feliz. Quem melhor para emprestar seu nome a alguém que vai crescer cercada de tanto amor? Amor que você ajudou a manter vivo, mesmo quando parecia impossível. Carolina terminou de dar instruções à equipe e se aproximou da maca, permitindo-se, finalmente, um momento para simplesmente observar a pequena família. A bebê tinha os olhos verdes de Miguel, mas o formato do rosto lembrava Marina. Era uma combinação perfeita. Bem-vinda ao mundo, Helena Júnior, ela disse suavemente. Você acabou de ganhar a família mais incomum e mais dedicada que alguém poderia desejar. Miguel olhou para Carolina, então para sua mãe, e finalmente para Marina e a bebê. Somos todos padrinhos e madrinhas, ele declarou. Todos nós. Porque essa pequena é o resultado de todas as nossas histórias juntas. Helena Sênior enxugou as lágrimas e assumiu seu papel familiar de organizadora. Agora vamos deixar a mamãe e a bebê descansarem um pouco. Carol, imagino que você queira ficar para monitorar. Na verdade, Carolina interrompeu com um sorriso. Acho que vou aceitar aquele café que você sempre insiste em me oferecer. Elas estão em perfeitas condições e... Ela olhou para Miguel e Marina com a pequena Helena. Acho que merecem um momento só deles. Enquanto saíam do centro cirúrgico, Helena entrelaçou seu braço com o de Carolina. Você sabe que também é parte dessa família, não é? De um jeito diferente agora, mas ainda assim parte. Carolina assentiu, permitindo-se finalmente sentir todo o peso emocional do momento. Sim, ela respondeu suavemente. E pela primeira vez em muito tempo, isso não dói. Na verdade, parece exatamente como deveria ser. O quarto de Marina havia se transformado mais uma vez. Os equipamentos médicos foram substituídos por um berço moderno de madeira sustentável. Projeto piloto da nova linha de móveis infantis da Tavares Green Tech. As plantas de Helena agora dividiam o espaço com dezenas de cartões de congratulações e pequenos presentes de fãs e seguidores de todo o mundo. Mas um pacote chegou, Miguel anunciou, entrando no quarto com uma caixa decorada. Este é da equipe de Stanford. E a Sandra ligou. O Ministério quer marcar a inauguração oficial do Centro de Pesquisa para o mês que vem. Marina, que amamentava a pequena Helena em uma poltrona confortável junto à janela, ergueu os olhos com interesse.
Carol já decidiu quando vai fazer a primeira visita a Stanford? Ainda não, respondeu Carolina, que acabava de entrar no quarto para a visita médica matinal. Quero ter certeza que vocês duas estão completamente estabelecidas primeiro. Helena, que estava organizando algumas roupinhas de bebê, virou-se com um sorriso conhecedor. Carol, querida, se você esperar até estar completamente segura sobre deixá-las, nunca vai fazer essa viagem. O comentário provocou risos suaves no quarto. Nos 3 dias desde o nascimento da pequena Helena, todos haviam percebido como Carolina encontrava diferentes pretextos para passar pelo quarto, muito além do necessário medicamente. É diferente agora, Carolina defendeu-se, verificando os sinais vitais do bebê com sua habitual eficiência profissional. Não é só sobre deixá-las, é sobre garantir que todo o protocolo está funcionando perfeitamente antes de começar a expandi-lo internacionalmente. Miguel observava a interação com um sorriso. Sabe o que é engraçado? Como todos os nossos projetos pessoais acabaram se entrelaçando com este momento. Como assim? Marina perguntou, ajustando a bebê em seus braços. Bem, pense nisso. O centro de pesquisa que a Carol vai dirigir, a nova linha de produtos sustentáveis para bebês da minha empresa, seu novo projeto de documentário sobre maternidade e meio ambiente. Tudo de alguma forma conectado à nossa pequena Helena. E não se esqueça do meu projeto com as parteiras tradicionais, Helena acrescentou, dobrando um minúsculo macacão. Agora que tenho uma neta, faz ainda mais sentido preservar esses conhecimentos ancestrais. Carolina terminou suas anotações no prontuário e sentou-se na beira da cama. Vocês viram os últimos números da campanha de conscientização? Mais de 200 mulheres já procuraram o hospital para investigar condições similares à da Marina desde que publicamos o primeiro vídeo. E quantas delas descobriram ter a mesma condição? Miguel perguntou. 17 até agora. Carolina respondeu, um brilho de satisfação profissional em seus olhos. Todas já estão no programa de acompanhamento. Marina passou a bebê para Miguel, que a recebeu com uma naturalidade que surpreendia a todos. Sabe o que eu mais amo nisso tudo? Como transformamos uma situação potencialmente dramática em algo que está ajudando tantas pessoas. O drama ainda vem demais, Carolina comentou com um sorriso irônico. Vi algumas manchetes sensacionalistas hoje. O triângulo amoroso que revolucionou a medicina e coisas assim. Helena bufou, indignada. Se ao menos soubessem como vocês, 3 construíram algo muito mais bonito que qualquer triângulo amoroso. Na verdade, Marina interviu, acho que deveríamos usar isso a nosso favor. Carol, lembra aquela ideia de fazer uma série documental sobre diferentes modelos de família e como eles impactam a saúde materno-infantil? Carolina assentiu, já entendendo onde Marina queria chegar. Você quer começar com nossa história? Exatamente. Mostrar como diferentes tipos de amor, romântico, familiar, de amizade, podem coexistir e criar algo maior. Miguel, que estava ninando Helena, concordou entusiasticamente. E podemos integrar isso com o lançamento do Centro de Pesquisa. Mostrar como histórias pessoais podem inspirar avanços científicos. E como a ciência pode criar pontes entre pessoas. Carolina completou, pegando seu tablet para fazer algumas anotações. Helena observava a cena com satisfação evidente. Seu filho e ex-nora planejando projetos profissionais enquanto sua nora amamentava, todos unidos pelo bem-estar da pequena que carregava seu nome. Vocês percebem, ela comentou, que essa bebê tem menos de uma semana de vida e já está mudando o mundo? Como que respondendo ao comentário, a pequena Helena soltou um bocejo suave nos braços do pai, provocando sorrisos em todos os presentes. Acho que ela puxou ao pai nesse aspecto, Marina brincou, fazendo grandes mudanças parecerem algo natural. Não, Miguel corrigiu suavemente.
Ela puxou a todas vocês. A força da mãe, a dedicação da Carol, a sabedoria da vovó Helena. Carolina se aproximou para ajustar a manta do bebê, um gesto automático que revelava quanto ela já estava investida no bem-estar da pequena. Ela é um pouco de todos nós. E talvez esse seja exatamente o ponto, que as melhores coisas na vida vêm quando permitimos que diferentes amores se complementem em vez de competirem. Helena levantou-se, sua energia característica tomando conta do ambiente. Bem, já que estamos todos aqui, que tal começarmos a planejar o chá de bênçãos? Não um batizado tradicional, mas uma celebração que honre todas as diferentes formas de amor que trouxeram esta pequena ao mundo. Enquanto todos começavam a discutir ideias para a celebração, a pequena Helena dormia pacificamente, alheia a como sua chegada havia não apenas unido pessoas improváveis, mas também inspirado projetos que prometiam impactar muitas outras vidas. No parapeito da janela, as plantas de Helena Sênior floresciam, testemunhas silenciosas de como o amor, em todas as suas formas, tinha o poder de criar novos começos. O jardim do Hospital São Lucas nunca havia recebido uma celebração como aquela. Entre as árvores antigas, painéis solares portáteis alimentavam luzes suaves que se entrelaçavam com arranjos de flores marinhas. Uma ideia de Marina para representar a união entre tecnologia e natureza. Cadeiras organizadas em círculo criavam um ambiente íntimo, mesmo com a presença de câmeras discretas que documentavam o evento para o próximo episódio da série. A pequena Helena, agora com 3 semanas de vida, estava nos braços de Helena Sênior, usando um vestido feito com tecido sustentável, desenvolvido pela empresa de Miguel. Marina, recuperada do parto e radiante em um vestido azul oceano, ajustava alguns detalhes finais da decoração, enquanto Miguel conversava com Sandra Meirelles e outros representantes do governo que haviam vindo para a inauguração oficial do centro de pesquisa. Carolina, em um raro momento longe de seus deveres médicos, estava parada próxima a uma das árvores, observando a cena com um misto de emoções. Seu jaleco branco havia sido substituído por um vestido elegante, mas o crachá do hospital ainda pendia de seu pescoço, um lembrete de suas múltiplas funções naquele dia. Pensativa, Marina perguntou, aproximando-se com 2 taças de suco de frutas. Só absorvendo tudo, Carolina respondeu, aceitando uma das taças. É surreal pensar como chegamos aqui. Mais surreal ainda é pensar para onde vamos. Marina sorriu. Vi os números do último relatório. 15 novos casos identificados só esta semana. 17. Carolina corrigiu automaticamente. 2 mulheres procuraram o hospital esta manhã, depois de assistirem sua última live. O som de palmas interrompeu a conversa. Helena Sênior havia acabado de acalmar a pequena Helena, que começava a ficar inquieta com uma antiga canção de ninar. Miguel se aproximou de sua mãe e filha, seu rosto suavizando ao observá-las. Atenção, todos! Helena Sênior chamou, sua voz carregando aquela autoridade maternal que ninguém ousava questionar. Está na hora de começarmos nossa celebração. Os convidados, uma mistura eclética de família, amigos, profissionais de saúde, ambientalistas e representantes do governo, tomaram seus lugares no círculo. No centro, um pequeno altar havia sido preparado com elementos significativos para cada um deles. Água do mar em um frasco de vidro reciclado, uma muda de planta medicinal, um protótipo em miniatura do novo equipamento médico movido a energia solar e uma vela artesanal feita pelas parteiras tradicionais do projeto de Helena. Marina levantou-se primeiro, ajustando o microfone discreto em seu vestido. Mesmo em um momento tão íntimo, ela não esquecia sua missão de documentar e compartilhar histórias importantes. Quando descobri que estava grávida, ela começou.
Meu maior medo não era das complicações médicas que eu sabia que poderia enfrentar. Era do isolamento que achei que sentiria, por ter uma experiência tão diferente da normal. Mal sabia eu que essa jornada me traria não apenas uma filha, mas uma família inteira que redefiniria o que normal significa. Miguel foi o próximo, sua voz embargada de emoção. Passei anos acreditando que tinha que escolher entre sucesso profissional e conexões pessoais profundas. Hoje, graças a estas mulheres incríveis, entendo que nossos maiores sucessos vêm justamente quando abrimos espaço para todos os tipos de amor em nossas vidas. Carolina respirou fundo antes de se levantar. Suas mãos tremiam levemente, mas sua voz estava firme. Há 5 anos, quando perdi a esperança de ser mãe, transformei minha dor em propósito profissional. O que não imaginava era que esse mesmo propósito me traria de volta ao amor. Não o amor romântico que terminara, mas um amor maior, mais abrangente, que me permitiria ser parte de uma família de uma forma que nunca havia sonhado. Helena Sênior, ainda com a pequena Helena nos braços, foi a última a falar. Em toda a minha vida como parteira tradicional, aprendi que bebês têm um jeito especial de trazer à tona o melhor das pessoas. Mas esta pequena Helena fez algo ainda mais extraordinário. Ela nos mostrou que família não é sobre quem compartilha nosso sangue, mas sobre quem escolhe compartilhar nossa jornada. Sandra Meirelles, que observava a cena com visível emoção, levantou-se de seu lugar. Como representante do governo, vim aqui hoje oficializar o apoio do Estado a um projeto científico inovador. Mas como ser humano, estou testemunhando algo muito maior. A prova de que quando unimos ciência com amor, tecnologia com cuidado e propósito com conexão humana, criamos algo verdadeiramente revolucionário. A pequena Helena escolheu aquele momento para soltar um gorgoleio feliz, provocando sorrisos e algumas lágrimas entre os presentes. Marina pegou sua filha dos braços de Helena Sênior e, num gesto que surpreendeu a todos, passou-a para Carolina. Porque você também é parte desta família, Marina explicou suavemente, vendo a surpresa nos olhos de Carolina. E por que, sem você, sem sua dor transformada em conhecimento, sem sua coragem de enfrentar o passado para criar um futuro melhor, talvez nossa Helena não estivesse aqui hoje. Miguel se aproximou, colocando um braço ao redor de Marina enquanto observava. Carolina, ninando sua filha. Helena Sênior completou o círculo, suas mãos tocando os ombros de Carolina em um gesto de apoio maternal. A luz do fim de tarde filtrava-se através das árvores, criando um padrão dançante no chão do jardim. As câmeras continuavam gravando, discretamente, capturando um momento que em breve seria compartilhado com milhares de pessoas. Não como uma história de drama ou escândalo, mas como um testemunho do poder transformador do amor em todas as suas formas. Entre os convidados, médicos conversavam com ambientalistas sobre novos projetos colaborativos, representantes do governo discutiam políticas de apoio à pesquisa com especialistas em energia renovável, e parteiras tradicionais trocavam conhecimentos com profissionais da medicina moderna. Era exatamente o tipo de integração que todos eles haviam sonhado, nascida da união improvável de suas histórias pessoais. A pequena Helena, segura nos braços de Carolina, bocejou suavemente, alheia a como sua existência havia não apenas curado feridas antigas, mas aberto caminho para novos começos em tantos níveis diferentes. No altar improvisado, a vela das parteiras tradicionais queimava steadily, sua luz se misturando com o brilho dos painéis solares, um símbolo perfeito de como tradição e inovação, passado e futuro, podiam coexistir em harmonia. 10 meses após aquela noite chuvosa que mudou suas vidas, o escritório de Carolina,
no novo Centro de Pesquisa Integrada do Hospital São Lucas, era um testemunho vivo de como diferentes mundos podiam se encontrar harmoniosamente. Na parede atrás de sua mesa, um monitor exibia em tempo real os dados de energia solar gerada pelos painéis instalados pela empresa de Miguel. Ao lado, fotos emolduradas mostravam momentos significativos. A pequena Helena em seus primeiros dias, a cerimônia de inauguração do centro. A primeira turma de médicos e pesquisadores do programa internacional. Carolina estava finalizando os últimos detalhes de sua apresentação para Stanford, quando Marina entrou, carregando Helena, em um sling feito de material reciclado, parte da nova linha sustentável para bebês. Preparada para a viagem? Marina perguntou, sentando-se na poltrona próxima à janela. A mesma janela de onde, meses atrás, Carolina observava a chuva cair enquanto lutava com seus próprios sentimentos sobre a situação. Quase, Carolina respondeu, sorrindo ao ver Helena estender os bracinhos em sua direção. Ainda não acredito que vou ficar um mês fora. É por uma boa causa, Miguel comentou, entrando no escritório com Helena Sênior. Stanford já confirmou que vai implementar nosso modelo em 3 hospitais diferentes. Helena Sênior imediatamente pegou sua neta no colo, uma rotina que já era natural para todos. Pati, e não se preocupe, querida. Vamos manter tudo funcionando perfeitamente por aqui. Além disso, você volta bem a tempo do lançamento do documentário. O documentário, uma série em 6 partes sobre diferentes aspectos de sua história, havia se transformado em um projeto muito maior que o planejado inicialmente. O que começou como um vídeo sobre complicações na gravidez havia evoluído para uma exploração profunda sobre família, amor, ciência e renovação. Falando no documentário, Marina comentou, pegando seu tablet, os números preliminares de impacto chegaram hoje. Além dos casos médicos identificados, tivemos mais de 50 hospitais ao redor do mundo, demonstrando interesse em implementar nosso modelo integrado. Carolina guardou alguns arquivos em seu laptop, pensativa. Às vezes me pergunto se tudo isso teria acontecido se aquela noite tivesse sido diferente. Se eu não estivesse de plantão, se tivesse sido outro hospital, ou se eu não tivesse encontrado aquela caixa de fotos antigas. Marina acrescentou suavemente, referindo-se ao momento que havia mudado sua perspectiva sobre toda a situação. Não adianta pensar nos "e se", Helena Sênior declarou, sua sabedoria habitual presente. O universo tem um jeito próprio de organizar as coisas. Olhem para esta pequena. Ela não existiria se qualquer peça do quebra-cabeça fosse diferente. Como que entendendo que falavam dela, Helena soltou uma de suas risadas contagiantes, fazendo todos sorrirem. Miguel se aproximou de sua filha, tomando-a nos braços com a naturalidade de quem sempre foi destinado a ser pai. Sabe o que é mais incrível? Ele refletiu. Como cada desafio que enfrentamos nos trouxe exatamente onde precisávamos estar. Carol, suas pesquisas sobre nossa condição anos atrás criaram a base para o tratamento da Marina. Marina, seu trabalho com conservação marinha nos inspirou a desenvolver tecnologias mais sustentáveis para equipamentos médicos. Mãe, sua experiência com medicina tradicional trouxe uma dimensão humanizada que faltava ao projeto. E você, Carolina completou, aprendeu finalmente a equilibrar ambição com conexões pessoais. Ela sorriu ao ver seu ex-marido corar levemente com o comentário. Marina levantou-se, aproximando-se da janela. Lá fora, o jardim do hospital, agora transformado em um espaço terapêutico com plantas medicinais e painéis solares artisticamente integrados, estava cheio de vida.
Pacientes passeavam com suas famílias, profissionais de saúde conversavam durante suas pausas e um grupo de estudantes internacionais participava de uma aula prática sobre medicina integrativa. É incrível pensar que tudo isso começou com uma tempestade, ela murmurou. Helena Sênior se juntou a ela na janela. As melhores histórias sempre começam com algum tipo de tempestade, querida. O importante é como escolhemos navegar através dela. Carolina terminou de organizar sua mesa, preparando-se para sua última reunião antes da viagem. Sabem o que percebi? Que às vezes precisamos perder algo precioso para criar espaço para algo ainda maior em nossas vidas. Como transformar um final em um novo começo? Miguel acrescentou, trocando um olhar significativo com sua ex-esposa. Marina pegou Helena dos braços de Miguel, seu rosto suave, ao observar sua filha. E às vezes, um novo começo pode curar não apenas o presente, mas também o passado. Um suave bater na porta interrompeu o momento. Era Sandra Meirelles, carregando os últimos relatórios do ministério. Desculpem interromper a reunião familiar, mas precisamos finalizar alguns detalhes antes da sua viagem, Carolina. Família! Helena Sênior repetiu a palavra com um sorriso. Engraçado como essa palavra ganhou um significado totalmente novo para nós, não é? Enquanto todos se organizavam para suas respectivas atividades, Carolina para sua reunião, Marina para uma gravação, Miguel para uma videoconferência internacional, Helena Sênior permaneceu por um momento com sua neta, observando o movimento através da janela. Viu só, pequena? Ela sussurrou para o bebê. Às vezes, a vida nos surpreende do jeito mais bonito possível. Sua chegada não apenas uniu pessoas, mas está ajudando a transformar o mundo em um lugar melhor. A pequena Helena respondeu com outro de seus sorrisos luminosos, como se compreendesse perfeitamente seu papel naquela história extraordinária. Lá fora, o sol de São Paulo brilhava sobre os painéis solares, gerando energia limpa para salvar vidas. No jardim, plantas medicinais cresciam sob cuidados modernos e tradicionais. E dentro daquele hospital, uma família não convencional havia descoberto que o amor, em todas as suas formas, era a força mais renovável de todas. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Deixe um like e comente abaixo o que achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.